TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Haha, estamos chegando ao vivo. Muito obrigado a você que desde já está conosco vivenciando mais um capítulo vivo deste humilde reality que pela 103ª vez abre os trabalhos convidando você a entender as movimentações da Bolsa de Valores a partir da estratégia do gestor de recursos CFI, Carlos Castrucci, que está na área. Vamos trabalhar, Carlos, mais um dia. Boa tarde para o senhor, tudo bem? Fala, Léo, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Vamos lá para mais um, né? Dessa vez trazendo notícia positiva aí para o investidor. Finalmente. Sério isso? Eu acho que você tá mentindo, né? Só notícia boa hoje? Quer dizer, só notícia boa não. Só você puxou um pouquinho, né? Mas... Forcei, né? Tá bom. Só é uma palavra no forte. relativo, muito bom, né? Tá certo. A começar pelo fato de que a nossa carteira bateu o Ibovespa. 2,5% de ganho. Ibovespa subiu, mas só 0,4% no mesmo período. Você vai entender por que a nossa estratégia se beneficiou mais. Moeda americana no mesmo tempo avançou para R$ 5,43. O câmbio no Brasil também pauta hoje aqui. As ações da Meta foram as que mais se destacaram positivamente. Já as da Apvida, recuo de quase 5%. Meta subiu 13%. Você vai saber por quê. Nos principais assuntos do dia, tem conflito Rússia-Ucrânia, eixo dos Estados Unidos, movimentações europeias depois da decisão do Banco Central Europeu e, claro, Brasil, haja Brasil, vai Brasil, tudo isso e muito mais a partir de agora, em mais um capítulo de Os 10 Mil Deles, que está começando. Este é o podcast Os 10 Mil Deles. Um reality que faz o seu tempo render. Senhoras e senhores, mandar um abraço para todos vocês que já estão nos acompanhando e ressaltar que a sua participação é mais que bem-vinda, seja pelo chat do YouTube, seja pelo WhatsApp da sua TC Rádio. Não deixe de fazer o programa junto com a gente. Carlos está à disposição para responder as perguntas de vocês. Mandem as mais difíceis. Só quero pergunta cabeluda aqui. O Carlos falou, não, hoje eu vim com ainda mais fôlego. Não, beleza. Então, só dúvida cabeluda aqui pro Carlos responder. Carlos, vamos lá então do começo. Vai primeiro dizer que a nossa carteira respondeu muito melhor do que o Ibovespa. O Ibov da quarta-feira passada para a quarta-feira ontem avançou 0,4%, nós 2,5%. Por quê? Léo, acho que a grande explicação aqui está justamente na questão da correção das empresas de commodities, né, de um lado, e do outro lado, do lado positivo, a gente tem uma recuperação muito latente nas empresas ligadas à economia doméstica, né? Então, principalmente construção civil e varejo. A gente ainda está vendo uma certa dificuldade para empresas de crescimento, elas ainda não estão reagindo tão bem, né? Mas, de uma certa forma, como a gente tem uma maior alocação em empresas voltadas à economia doméstica e com a ferramenta que a gente já vem explicando aqui há algum tempo, a gente tem aumentado a nossa exposição a empresas desses segmentos nas últimas semanas e reduzido a nossa posição em commodities. Isso ajudou a justificar aí esse desempenho positivo, né? Além, é claro, da contribuição das duas empresas americanas que a gente tem, né? Então, Meta e Amazon, que juntas representam mais ou menos 10% da carteira. E o que a gente viu nessa semana aí foi uma alta bem forte do Nasdaq, principalmente, mas do S&P também, né? Acima de 6% no S&P, se eu não me engano. Então você pega esse conjunção de fatos, esse conjunto de fatores aí, e isso ajuda a justificar esse desempenho positivo da nossa carteira com relação ao Ibovespa nessa última semana. Quando a gente faz a fotografia dos papéis, antes de mergulhar nas principais notícias, a gente vê que Meta decolou 13,5%. E a Apvida, um recuo de 4,9%. Vamos diagnosticar isso melhor para a gente dar sequência e repercutir os principais fatos da semana. Quando você for comentar Meta, Carlos, já aproveita e nos diz se a gente está nos BDRs e aí você faz um hedge cambial. É sempre bom relembrar para quem está navegando pela primeira vez aqui. Perfeito, Léo, perfeito. Bom, começando então por como a gente se posiciona em Meta, né? Ou qualquer empresa brasileira, estrangeira. Hoje em dia a gente opera via BDRs com hedge cambial, né? Então a gente está sempre fazendo o hedge cambial, sempre assim, vai 95% do tempo a gente está hedgeado no ponto de vista cambial, é a situação atual. A única exceção é quando o dólar acaba caindo muito e a gente vê uma reversão na tendência do dólar para cima e a gente acaba reduzindo esse hedge cambial justamente para conseguir reduzir a volatilidade da carteira. Mas, via de regra,
é então a exposição à cotação da Meta em dólares, né? Como se fosse isso. Quando você compra BDR, faz o hedge cambial, ou seja, você não fica exposto à variação da moeda. E falando do desempenho de Meta especificamente, né, foi realmente uma volta do apetite ao risco lá nos Estados Unidos, principalmente no Nasdaq, né? Como a gente viu o Treasury cedendo um pouco no primeiro momento, né? Agora ele voltou a subir de novo, mas como a gente viu o Treasury cedendo, a gente viu o resultado de Netflix surpreendendo positivamente. E fora isso, também já tem uma queda do Nasdaq aí muito acentuada ao longo do ano, né? Então, quando você soma todos esses fatores, que a gente está vendo é uma correção mais forte lá no mercado americano. E essas empresas, né, essas Big Techs, que já apanharam muito também, né? Meta, para quem não lembra, ela chegou, quando você pega a cotação em dólar, a negociar próximo de $350, acho $340. Foi na época, inclusive, que a gente desfez a posição e aí ela apresentou aquele resultado do quarto trimestre de 2021, onde o resultado frustrou o consenso e a Meta caiu ali para a faixa dos $200, né? Então, com uma queda acumulada de quase 50%, essa queda continuou caindo, continuou acontecendo, foi quando a gente resolveu retomar nossa posição em Meta ali na casa dos $190 e ela chegou a bater agora $160, né? Então, é uma empresa que realmente tem surfado muito a onda do pessimismo e aí é claro que a reação acaba sendo proporcional no ponto de vista do otimismo também. Antes da gente falar de Apvida, deixa eu aproveitar o gancho de Meta pelo seguinte. Outro dia você me ensinou, e faz sentido, que uma bolha muitas vezes tem algum tipo de inspiração válida. Por exemplo, vamos lembrar aqui na bolha.com. A gente está falando ali do início dos anos 2000, especificamente, o finalzinho da década de 90, essa fotografia. Se dizia àquela altura que a internet seria o futuro. Ela não é? Já é e será cada vez mais. Ou seja, aquilo que levou uma certa euforia do investidor para cima dos papéis relacionados à tecnologia até tinha uma inspiração válida. Só que a coisa ficou tão desenfreada que perdeu completamente a conexão com o valor intrínseco que se poderia estimar num nível sustentável. Eu faço analogia para falar do metaverso. Aqui é mais intuição, porque eu sei que você não é um especialista nesse assunto. Mas o Facebook mudou o seu nome para Meta justamente para advogar para si a chegada nesse terreno primeiro que os outros e um certo protagonismo para estabelecê-lo como uma nova economia e um novo ambiente em que as trocas vão se dar. É precoce? Assim, em outras palavras, ninguém duvida que esse deva ser o caminho lá no futuro. Mas vai demorar até chegar lá, ou não? O que diz a tua intuição? Léo, assim, é muito difícil, porque o mundo, né, ele evolui cada vez mais rápido, né? A gente fala, a aceleração ela é exponencial, né? A aceleração é cada vez maior, então a velocidade acaba sendo cada vez maior, a gente tem uma curva exponencial de evolução da vida como a gente conhece hoje em dia, né? E na parte e isso em grande parte por conta da tecnologia. Então, quando o metaverso vai virar realidade, assim, pode ser que seja daqui a 3 anos a gente está falando de metaverso virar realidade, né? Só você olhar 3 anos para trás e ver a quantidade de tecnologia que a gente abarcou nesses últimos 3 anos, você vai ver que realmente as coisas, assim, os hábitos estão mudando muito mais rápido, a gente está cada vez mais embarcado no mundo online. Então tem esse primeiro ponto. Eu acredito que assim, a mudança de nome de Facebook para Meta, eu acredito que foi uma junção do útil ao agradável. Assim, mais marketing? Também tem a parte de marketing, mas imagina que o Facebook chama Facebook, mas o principal negócio do Facebook já não é mais o Facebook, né? Então, algum tempo, né? O Facebook já é uma holding com várias diferentes plataformas, né? Do ponto de vista de redes sociais ou até mesmo de hardware, né? Eles têm alguns produtos do ponto de vista de hardware. E então, assim, acho que já existia uma predisposição a mudar o nome. E aí surgiu a questão do metaverso, e eu acredito, assim, que com certeza o Mark Zuckerberg, ele é um entusiasta do metaverso e ele enxerga as coisas na frente, normalmente, do ponto de vista de tecnologia, né? E aí ele já aproveitou para tentar colocar esse pé no metaverso, já criar essa marca do antigo Facebook como o metaverso, né? E começou a fazer os investimentos de acordo com a expansão do metaverso, mas os investimentos ainda não estão tão acentuados assim, entendeu? Então, acho que o próprio desenvolvimento do metaverso do Facebook, ele vai andar muito em linha com a evolução e o amadurecimento da ideia de metaverso de uma forma geral, né? Agora, assim, é muito difícil a gente dizer qual vai ser o futuro do metaverso, mas para mim tem algumas coisas claras, assim.
a gente não vai ter mais do que 1 ou 2 metaversos que funcionam efetivamente. Até porque a lógica para uma rede social ser valiosa, e no caso do metaverso não é diferente, é você ter muitos atores dentro dela. Uma rede social vinga se ela tem muita gente, o que basicamente impede que várias vinguem ao mesmo tempo, né? Você precisa ter você tem uma natureza de mais concentração, né? Perfeito. Por que você vai ficar num metaverso que tem 1.000 pessoas? Você não vai conseguir fazer o quê num metaverso de 1.000 pessoas? Agora você tem bilhões, você tem o mundo inteiro, aí sim você consegue criar esse efeito da quebra de barreiras geográficas e do limite de viagem, né? Então, assim, eu acho que são poucos que vão vingar. E dado esse pressuposto, você imaginar que o grupo Meta, de uma forma geral, que atinge mais do que 50% da população em usuários mensais das suas plataformas, é um dos grandes candidatos a ter um metaverso de sucesso, se o metaverso for um sucesso como um todo, né? Porque já está lá, já existe o efeito de rede, né? Você já consegue embarcar a entrada do metaverso pelo Instagram ou pelo Facebook vinculado à conta, qualquer coisa que seja, que aí já não é minha especialidade. Mas eu acho que assim, se o metaverso vingar, o grupo Meta está muito bem preparado para ser efetivamente a referência, né? Porque ele já tem o efeito de rede, que é o mais difícil de se construir. Claro que a gente tem que aguardar, são muitos passos aí ainda, mas... eu acho que foi um passo acertado aí do Mark Zuckerberg e ele com certeza sabe muito mais que eu sobre isso. Muito bem, já você fala sobre a Apvida, foi o papel que pior performou da semana passada para essa. Antes de registrar que o Ibovespa, no momento em que falamos, desta quinta-feira, sobe 0,15%, está na faixa dos 98.400 pontos. A moeda americana avançando 0,64%, R$ 5,521. A curva de juros bastante estressada. A gente está vendo mais um dia de estresse, a semana como um todo muito estressada para a curva de juros. Carlos daqui a pouquinho fala um pouquinho melhor a respeito. Pontuar que alguns papéis estão tendo aquele efeito de correr atrás do prejuízo. Caíram tanto e foram tão amassados que estão avançando em nível assim de nave. Inepar, 37% de ganho. O papel vai a 82 centavos. Foi dormir ontem a 60 centavos. Está ganhando 22 centavos. Eu queria usar de gancho, porque no nosso chat do YouTube já tem gente comentando exatamente essa parada. O Thiago X-Trader vai lá e coloca: nossa, Inepar explodindo. Aconteceu alguma coisa? O mesmo faz o Nicolas Trader aqui também. Já o Nelson fala, bateram na Vale. Vale ainda está subindo. Vale sobe agora 1,34% a 68,29. Mas pegando o gancho do Inepar, você tem tanto papel que virou farelo, que quando o mercado dá uma olhadinha e vem, é porrada para cima, né? Tem uma coisa que eu gosto de, assim, a gente sempre olha muito variação percentual, e a variação percentual ela é sobre o preço de tela, né? Isso. A abordagem que eu gosto de ter na minha mente, assim, que eu trabalho, é o valor percentual sobre o valor justo da empresa, entendeu? Porque o que aconteceu? Assim, como a gente está vendo, vou pegar o caso de Via. Inepar é um caso que eu não acompanho tanto, né? Mas eu sei que é um papel mais de evento. Eu não sei se está em recuperação judicial, está saindo de recuperação judicial, tem algumas coisas assim. Então isso pode justificar também essa alta exagerada, algum evento que pode estar surgindo e alguém já sabe. Mas você pega o caso de Via, né? Você fala, Via subiu ontem 12%, sei lá. Mas 12% são 26 centavos, né? Se você pegar, não falando que o preço justo de Via é R$20, mas se você pegar o preço de R$20 de Via, esse valor de 20 centavos representava 1% daquele valor. Então se aquilo é o justo, por mais que no relativo do preço atual tenha sido uma alta muito grande, quando você olha pelo valor da companhia efetivamente, é isso que vale, né, no final das contas, é um valor muito pequeno, um valor muito residual, essa variação absoluta, né, em centavos. E eu acredito que isso é o que está acontecendo com muitos dos papéis que a gente está vendo reações fortes de uma forma geral. Assim, como essas empresas descolaram demais do seu valor justo, né, ou da expectativa de valor justo, as variações percentuais acabam sendo muito exageradas porque quando você olha no ponto de vista dessa variação sobre o valor justo, são variações muito pequenas, então está muito afastado do valor justo. Por isso que está acontecendo, pelo menos a princípio, né, o que a gente veio comentando algumas vezes do efeito da mola comprimida, né? Ficaram comprimindo a mola. A hora que solta são essas porradas gigantes, porque a distorção está muito grande mesmo. De fato, e eu fui atrás aqui da informação, primeiro colocar todo mundo na mesma página. O Grupo Inepar é um grupo industrial aqui do Brasil, com origem lá no estado do Paraná, que atua nas áreas de construção de equipamentos de energia e telecomunicações. Isso posto, a última notícia mais forte, mais robusta a respeito de Inepar, veio
no Valor Invest. A Inepar Indústria e Construções em recuperação judicial, então sim, está em RJ, reportou prejuízo atribuído aos controladores de 53,5 milhões de reais no primeiro trimestre. Daqui a pouquinho vem a divulgação dos resultados do segundo tri, essa aqui com base na divulgação do primeiro. Mais do que o triplo do prejuízo de 14 bilhões e meio de reais no igual período do ano anterior, base anual. Os dados foram divulgados na CVM e no seu informe trimestral a empresa atribuiu o resultado principalmente à correção dos passivos com os valores parcelados por meio da transação tributária e pelos saldos dos financiamentos e empréstimos, em especial com o BNDES, que representam juntas aproximadamente 66 milhões de reais. Então, assim, pesa contra a Inepar a característica da recuperação judicial e essa limpeza que está sendo promovida para a empresa destravar valor. Eu imagino que, assim, realmente é um caso que eu não acompanho de perto. Se eu não me engano, até confirma aí pra mim, Léo, mas eu acho que a Inepar era quem é o grupo que tem a concessão do aeroporto de Guarulhos. Vou atrás aqui dessa informação. E aí, então, assim, tem ativos bons a princípio, né, pelo menos pelo que se diz, mas é uma empresa de recuperação judicial, né? Recuperação judicial, a gente sabe que não acaba do dia pra noite, né? Ainda mais no Brasil. É um processo que demora muito e que é difícil de sair também, né? A não ser que você esteja num segmento de negócio muito bom, efetivamente, né, que não seja tão intensivo em caixa, ou que você tenha ativos muito bons, é sempre um caso muito delicado. Muito bem, Carlos Castrucci. Então é o seguinte, agora às 3h18, vamos falar de Apvida, porque a pancada aconteceu. A Apvida acabou caindo 4,9% da semana passada para essa. Estamos falando do setor de saúde. Esse é um setor que, assim, apanhou muito, né, de uma forma geral, nesses últimos 12 meses aí, mais ou menos. E é justamente uma das introduções que eu trouxe aqui com relação ao desempenho do mercado de uma forma geral, né? A Hapvida, ela não é uma empresa de varejo, então muda pouco se tem auxílio, se não tem auxílio, se está caindo a inflação ou não no curto prazo, a propensão a consumo. E o que acontece é que ela é uma empresa de crescimento, né? Então, assim, por mais que tenha melhorado o humor em cima das empresas voltadas para a economia doméstica de uma forma geral, essas empresas de maior crescimento, e Hapvida e a grande parte das empresas de saúde atuam, tem essa característica de alto crescimento e duration do crescimento longo, essas daí não estão reagindo bem ainda. Então, a Hapvida acabou tendo uma porrada de alta ali, há uns 15 dias atrás, e agora corrigiu quase tudo, mas continua com uma volatilidade bem grande, ainda mais em se tratando de um papel que a grande maioria dos grandes fundos tem posição relevante dentro da empresa. Muito bem, Carlos. Eu acho que a sua memória te traiu. Eu acho, porque você falou do grupo Inepar, não é? Pro aeroporto de Guarulhos, mas acho que você quis dizer Invepar. Nossa. Foi por uma letra, saca na trave, na trave. Eu fui pesquisar aqui e falei, deve ter sido isso. Porque o Aeroporto Internacional de São Paulo, o aeroporto de Guarulhos, integra o portfólio de negócios do grupo Invepar. Perdoadíssimo, pô. Isso aí, 9,75. Errei, não dá pra saber tudo. Lógico que não. Às 3h20, Carlos, vamos falar das principais notícias, começando com aquela que é a mais quente. A decisão de juros do Banco Central Europeu foi hoje, nesse dia em que nós estamos falando aqui, dia 21, e o BCE surpreendeu o consenso. A galera estava esperando 25 pontos base, veio em 50 pontos base. E sinalizações aí de futuro para ajuste da taxa, ou seja, continuar subindo para neutralizar a inflação, mesmo que isso possa custar uma recessão no curto prazo. Eu também gostaria que você comentasse a ideia da transmissão de política monetária que eles anunciaram, o programa, para acolher as economias mais fragilizadas dentro do mesmo guarda-chuva. Porque ao mesmo tempo que você tem uma Alemanha, você também tem uma Itália, com uma situação fiscal completamente distinta, e eles hoje estruturaram um plano para sustentação fiscal que habilite os países mais frágeis a receberem um pouco mais de suporte financeiro. O que você achou de tudo isso relacionado ao BCE? Léo, acho que tem alguns pontos, né, para separar. Primeiro, com relação à surpresa na decisão da taxa de juros, né, ou seja, uma decisão mais dura, mais hawkish de uma certa forma. Para mim, isso foi acertado, tá? Eu acho que assim, a inflação ela é um problema principal hoje em dia dentro do globo de uma forma geral. E, com todo esse problema, por mais que você tenha país ali, assim, a situação do Banco Central Europeu é muito mais complexa do que qualquer outro Banco Central, porque é um monte de nações, né, com situações diferentes. Por mais que você tenha esse problema, você tem que atuar no controle dessa inflação, até para não desancorar as expectativas, né? Então, tenta controlar a inflação e o resto você resolve depois. Então, acho que a sinalização foi positiva do Banco Central Europeu, a decisão foi positiva. E está, de novo, né? Você está saindo de um juro de 0 para um juro de meio, né?
Assim, assim, tem problemas maiores, né? Não é isso que vai desacelerar a economia ou causar uma recessão de uma forma geral. E você está falando de uma inflação de 8, né? Então, um juro real negativo ali, ainda muito grande. Então, eu gostei da forma como o Banco Central Europeu atuou nesse aspecto. Com relação ao segundo ponto, né? Que é, tá bom, eu vou aumentar a taxa de juros, mas eu tenho países que estão bem, países que estão mal, e eu preciso ajudar os países que estão mal dentro do bloco para conseguir, de certa forma, não comprometer a economia desses países, que é, por exemplo, o caso da Itália, né? E aí eles anunciaram esse programa para fazer compra de títulos, na verdade, né? De títulos longos, porque quando você compra o título longo, é isso, é oferta e demanda. Se você tem muita compra no título longo, você controla a taxa, né? Porque a gente sabe, se o preço sobe, ou seja, se você tem muita demanda e o preço sobe, a taxa cai. Então você consegue manter um controle na taxa de financiamento de longo prazo dos governos e, com isso, evitar o descontrole da dívida desses governos ruins. Então, por esse aspecto, isso é bom, mas tem um lado perverso disso daí, né? O que a gente está tentando fazer no mundo inteiro, principalmente nos países desenvolvidos? Reduzir estímulos. E a partir do momento que você está comprando dívida desses países que estão mais necessitados na Europa para controlar, para não haver um descontrole da dívida desses países, o que está fazendo é injetando estímulos nesses países. São estímulos locais, né? Mas são estímulos, entendeu? Então, até que ponto, e aí eu não sei responder, é uma pergunta mesmo, até que ponto isso não pode comprometer o controle da inflação, pelo menos nesses países que vão ter seus títulos comprados, esse aumento do estímulo monetário? Perfeito, Carlos. Bela leitura. Com isso a gente contempla o grande assunto do dia, que é o BCE. E essa pergunta aí, acho que é o que os caras tentam responder lá no comitê, porque não deve ser fácil, não. O cenário é bastante complexo. Você me dá um gancho pra gente avançar e já começar a esquentar o tambor para a próxima decisão de juros dos Estados Unidos. E aí eu te deixo à vontade para comentar o que você quiser comentar dos americanos. A gente está se aproximando da quarta-feira, da super quarta. É na próxima, certo? Dia 27. Já estamos no dia 21. Portanto, menos de uma semana para o martelo ser batido. O mercado já contrata mais 75 pontos base de alta, seria difícil surpreender e sair desses termos. Os 100 pontos base foram ficando para trás conforme a racionalidade do mercado voltou. O que você está esperando para essa próxima quarta-feira? Você vê como realmente estava irracional o mercado no último episódio, que a gente trouxe aqui com a maior probabilidade, quase certeza do mercado de 1% de alta na taxa de juros, e agora voltou realmente a racionalidade para o mercado. Então, nesses momentos, por isso que é muito importante sempre estar com o mental bem equilibrado para não tomar decisões equivocadas. E assim, de expectativa, né, para a decisão de juros dos Estados Unidos, eu acredito que essa não deve vir novidades mesmo, tá? Diferente da outra, quando a gente teve surpresa, a gente teve um tom mais duro do Banco Central americano. Nessa eu acredito que ele deve manter o ritmo, porque não mudou muita coisa, nem para melhor nem para pior, né, com relação à inflação global. Quando a gente olha os dados de emprego nos Estados Unidos, por exemplo, a gente pode reparar que ainda continua forte, né? Apesar de que a gente já tem alguns indícios, principalmente naquela discussão que a gente trouxe, né, das empresas de tecnologia e principalmente as que dependem de dinheiro de venture capital, apresentando demissões em massa, né? Então, isso uma hora vai ser refletido nos dados de emprego dos Estados Unidos, principalmente, e pode começar a dar sinais de retração econômica, mas até agora a gente não viu isso, né? Então, assim, não deve ter surpresas muito relevantes na decisão de taxa de juros dos Estados Unidos e nem na indicação para os passos futuros. Eu acredito que, assim, no máximo eles vão falar que agora podem começar a reduzir o ritmo de 0,75 para meio, alguma coisa do gênero, mas eles vão deixar a porta aberta porque tem muita incerteza. Exato, exatamente. É exemplo do que fez hoje a Christine Lagarde. Ela deixou a porta aberta, só se comprometeu a continuar subindo, que também, né? Quem vai acreditar que vai parar nos 0,5% ao ano? Quer dizer, é uma saída meio até óbvia, previsível, muito mais provável. Mas ela não se comprometeu, não assinou em pedra a magnitude. Nosso Banco Central chegou a fazer isso em alguns momentos e trouxe para si um peso desnecessário. Mas por que você já está prometendo, cara? Até 45 dias tem tanta coisa que pode rolar. Enfim, de todo modo, então, falamos de Estados Unidos, falamos de Europa. Vamos falar de China também. Carlos, eu acho que da semana passada para essa, a gente teve algumas evidências um pouco mais preocupantes de China. Primeiro, o fato de que aquele crescimento de 5,5% endossado pelo Xi Jinping está, de fato, em segundo plano. Depois de um primeiro semestre castigado pela política Covid-0, já temos evidências de novos fechamentos ou da iminência de fechamentos em função de testagem positiva. Ou seja, dizer 5,5% de crescimento é ficar no campo das ideias, porque na prática a China está abrindo mão disso para fechar a economia a qualquer custo, tão logo pintem casos positivos.
E um segundo ponto é a crise no setor imobiliário chinês. Hoje mesmo a gente estava acompanhando algumas movimentações em torno de problemas relacionados ao pagamento de hipoteca por parte de chineses que não aceitam o fato de as construções não terem sido concluídas. O que deixa o Estado chinês num estado de alerta. Por quê? Porque no PIB chinês, você sabe melhor do que eu, o setor imobiliário já chegou a responder por 25%. É muito frágil você pensar prosperidade econômica na China sem ter um setor imobiliário respondendo à altura. Léo, China assim, traz alguns indícios bem complexos, né? Essa crise imobiliária, na verdade, ela já começou no ano passado. Lembra né? da Evergrande? Então, Evergrande, só que aí acabou ficando para segundo plano ali, né? Como se a situação tivesse sido resolvida em 15 dias, um mês, né? E agora volta a aparecer e volta a aparecer com cada vez mais problemas aí nessa equação, né? Então a gente tem agora a questão da corrida dos chineses numa das províncias para tentar retirar dinheiro dos bancos. A gente sabe que, independente da saúde e da capacidade do banco, se isso acontece, o banco quebra. Então, assim, a situação na China, ela tá esquisita, né? E mais importante do que tentar cravar o que é, porque eu acho que já é difícil cravar um cenário de um país que você conhece. Falando de um país que você conhece pouco e que você tem poucas informações, né, é mais difícil ainda cravar. Mas o mais importante é ver como que essa potencial desaceleração da China e principalmente da construção civil ali pode impactar os mercados aqui no Brasil, né? E quando a gente fala de construção civil, imagina que construção civil é 25% da economia chinesa. E construção civil é um dos setores mais relevantes do ponto de vista de consumo de aço. E o aço é feito com minério de ferro. Então, se a gente ver realmente uma desaceleração forte na China, claro que a China tem muito controle e consegue muitas vezes contornar isso com seu controle governamental em cima de tudo. Mas se não conseguir, a gente pode ver um impacto bastante relevante nas cotações de aço e de minério de ferro lá na China. E isso acaba impactando muito as empresas aqui do Brasil, né? A gente já está vendo minério de ferro ali no patamar, né, rondando $100, né? E lembrando que, apesar desses $100 parecerem baratos do ponto de vista do passado recente, quando você fala do preço de equilíbrio de minério pré-pandemia, a gente falava em $65, $70. Exato. Então, assim, ainda está acima. E isso com a China funcionando bem. Se a China parar de funcionar bem, a gente pode ver uma correção maior aí na cotação do minério de ferro e das commodities metálicas de uma forma geral. E aí é muito importante o investidor ficar atento a isso para não acabar ficando preso a esse tipo de problema, né? E me parece que essa história merece um aprofundamento. Eu fui buscar uma reportagem que é repercutida, divulgada, compartilhada pelo Valor Econômico, mas cuja autoria pertence ao Financial Times. Você vai ver, conforme eu leio, que o estilo de redação é até um pouco diferente do que a gente costuma encontrar nas notícias brasileiras. Assina o Financial Times a seguinte informação. O presidente da China, Xi Jinping, tende a conseguir o que quer, mas há um grupo em particular que nem ele consegue controlar. Os irados mutuários chineses estão furiosos com as incorporadoras em dificuldades. Aí para, o que são mutuários, né? Você tá xingando quem aí? Vamos lá então, com calma. A gente está falando no fundo de termo que serve para identificar uma parte num contrato de mútuo. Em resumo, o mutuante é o indivíduo que empresta algo por meio desse contrato, enquanto que o mutuário é a parte que recebe o empréstimo. Então, quando eu estou te dizendo que os irados mutuários chineses estão furiosos, eu estou querendo dizer que os irados recebedores desses empréstimos estão furiosos com as incorporadoras em dificuldades. Os bancos locais provavelmente vão ter de arcar com a conta para manter as políticas de Xi Jinping intactas. A repressão de Pequim em seu endividado mercado imobiliário, olha o texto do Carlos aí, não foi desencorajada por uma série de calotes de incorporadoras e por quase uma centena de bilhões de dólares de valor perdido pelos bônus de alto risco das companhias imobiliárias chinesas. Mas os protestos da classe média poderão frustrar os esforços do governo. E aí eu fecho aqui, ó. O problema das incorporadoras chinesas é que os protestos são acompanhados por crescentes boicotes aos pagamentos do crédito imobiliário em quase 100 cidades. Então, de fato, Carlos, embora a gente já tenha visto um pouco dessa novela no final do ano passado, agora ela está sendo reaquecida e me parece potencializada. A gente pode estar vendo o início de uma grande crise. Eu não quero ser aqui mensageiro do apocalipse. Pode ser que a coisa seja contornada, ok? Mas não dá para dizer que a coisa é fácil de ser contornada. É complexo, o dinheiro não dá em árvore, não adianta você pegar um papel, no máximo
no máximo isso produz uma solução artificial. É difícil pensar numa solução sustentável que não passe por organizar firme e profundamente a cozinha, né? Perfeito. É claro que assim, a gente não pode nunca assumir que quem está passando a mensagem é um pessimista, mas o mais importante é você, sabendo que esse cenário é possível, né? Conseguir se defender e traçar uma melhor estratégia, sabendo que essa é uma das variáveis possíveis quando a gente fala de China, né? E realmente, quando a gente olha o desenvolvimento dessa história do mercado imobiliário chinês até agora, você vê que é uma sequência de fatos que faz sentido, né? Porque primeiro, essas empresas, essas incorporadoras gigantes chinesas, elas, por conta do seu alto nível de alavancagem, ficaram incapacitadas de pagar os seus empréstimos. O que acontece quando você não tem capacidade de pagar seu empréstimo? Dificilmente você vai conseguir empréstimo novo para conseguir financiar a sua construção. Então, essa falta de recursos adicionais para conseguir financiar a sua construção e executar a sua construção deve ser o fator principal que tem trazido esse atraso nas obras. E aí os atrasos nas obras fazem com que os compradores desses imóveis comecem a ficar insatisfeitos. Só que quando você atrasa pagamento para banco, para o mercado financeiro, isso ainda é contornável, porque teoricamente as instituições, as pessoas jurídicas, elas são mais racionais do que as pessoas físicas. Agora, quando você promete um imóvel para um ser humano, que é uma das coisas um dos pilares mais fundamentais para a vida de qualquer ser humano, né, que é a moradia. Você promete, faz o cara pagar e chega no dia que é pro cara pegar a chave e entrar no seu imóvel. O imóvel não está pronto. Isso sim pode causar um problema, uma instabilidade social muito grande na China. A gente sabe que, de uma certa forma, pelo menos até agora, o Xi Jinping ele conseguiu ter o povo chinês muito na mão, muito sob controle, né? Mas nada é eterno, né? Então pode ser que esse seja uma primeira fagulha para um potencial descontrole do governo chinês perante a sua população, né? Isso pode gerar, de uma certa forma, uma revolução, uma insatisfação, qualquer coisa que seja do povo chinês. E essa é uma possibilidade, não é uma certeza, né? Eu diria que não é nem uma probabilidade, é uma possibilidade ainda, mas é algo que a gente tem que ficar de olho, porque muita coisa no mundo está mudando, né? Então tudo está diferente dessa vez, parece. É a inflação global que a gente está vivendo, é conflito Rússia-Ucrânia, é Covid. Então, você supor que alguma coisa diferente possa acontecer na China também não é algo que você pode descartar de bate-pronto. Boa, Carlos. E a gente dá sequência aqui falando de atualizações de racional e da nossa própria carteira. A gente já falou de meta, já falou de Apvida, foram os destaques. Vamos falar um pouquinho aqui do overview da alocação. A gente tem em caixa agora 8%. Vou pedir para o nosso André expandir aquela imagem. Afinal de contas, preciso reparar uma injustiça histórica que foi cometida neste programa. Então, André, por favor, expande aquela imagem ali da ferramenta estatística que o Carlos desenvolveu, porque você desenvolveu essa estatística, mas no oferecimento de Vamos Dar o Crédito Completo, você conta com um grande braço direito lá na rua que te ajuda a organizar e cuidar dessa estatística. Estevão é o gênio que tá comigo lá na equipe de gestão, um menino bom demais. E ele que tá desenvolvendo essas coisas aí, viu? É um dos filhinhos dele lá. Olha aí. Estevão, um abraço, hein? Tamo junto. E você que não acompanhou o episódio da semana passada, essa é uma ferramenta estatística que, como você tá vendo, tem um conjunto de colunas. Eu sugiro que você olhe a partir da coluna maior chamada progressão, lá no canto superior direito. E abaixo desse guarda-chuva da progressão, você tem 5 colunas. Todas elas verde ou laranja, podem ficar, com prosseguir em verde e vender em laranja. E aí, essa é uma ferramenta que o Carlos utiliza para ter um termômetro sobre se vale a pena ou não assumir aquela posição, efetuar a compra. Quando e apenas quando a ferramenta como um todo sugere prosseguir, é que ele se habilita a comprar. Então, nesse exemplo que a gente está vendo aí, nessa fotografia, somente o ativo que está encoberto, tá, pessoal? A gente não está vendo o nome dos papéis ali negociados em bolsa, mas somente o primeiro teria condição de venda. Aí mais no meio aqui você tem uns 3 papéis que sinalizavam a possibilidade de compra, e aí se você encontrar ali embaixo você vai achar mais 2 ou 3, ou seja, neste dia no fechamento ou próximo do fechamento do mercado, claro, o Carlos se sentiria habilitado para comprar 7 ou 8 papéis aí que estão dando sinal de reação também no curto prazo. E essa ferramenta foi desenvolvida para que o Carlos pudesse unir esse olhar de médio e longo prazo, que mira o valor intrínseco das empresas, o que os papéis representam,
com uma perspectiva de curto prazo, ou seja, sinais de que também no curto prazo o papel vai responder. Assim você dribla aquela pegada do, tá barato, mas o curto prazo diz que vai ficar mais barato ainda. No fundo o drible é esse, não é? É, esse mesmo, a gente tentar evitar ao máximo pegar a faca caindo, e quando também no ponto oposta o momento estiver bom, por mais que a empresa já não esteja mais tão atrativa do ponto de vista de distorção entre preço e valor, a gente consiga carregar ela por um pouco mais de tempo enquanto a tendência continuar positiva. E essa foto aí que a gente trouxe no episódio passado, ela era do fechamento de quarta-feira da semana passada, né? Então, o que aconteceu da semana passada para essa foi que ficou mais coisas verdinhas aí. E por isso a gente tá com uma alocação maior agora. Entendeu? Isso que eu ia usar de gancho, porque eu bati o olho aqui no nosso roteiro e eu vi 8% de caixa. Quer dizer, é pouquíssimo caixa, ou seja, a ferramenta fez o senhor ir às compras. A gente foi bastante às compras. Na verdade, o que aconteceu nesses últimos períodos foi efetivamente um rotation da carteira mesmo, né? Assim, não só a gente foi às compras e reduziu caixa. Para quem leu a nossa carta trimestral, a última, no fechamento de junho, para você ter uma ideia, a gente estava com 20% em caixa. Então, realmente, a gente foi às compras ali a partir do dia 1º de julho e continuou comprando, e agora a gente está quase ali totalmente alocado, né? Assim, tem pouco recurso disponível para a gente alocar, faltam alguns papéis pontuais ali para a gente comprar, mas falando de rotation, uma característica que ficou evidente na nossa carteira e baseada na ferramenta é que commodities está tudo com venda das empresas que a gente investe. Então, nossa posição ela tá menor em commodities hoje, tá? A única que está com compra é uma ligada ao setor agro, de resto tá tudo com venda. A gente acabou comprando mais bancos também nessa última leva, então que todo mundo já me cansou de ouvir falar aqui, Banco do Brasil e Bradesco, a gente aumentou posição, a gente está com uma posição relevante em varejo agora também, construção civil, a gente também está com uma posição relevante, Ambipar, que é um case que eu gosto bastante, a gente conseguiu finalmente comprar, o que me dava dor no coração de não comprar, mas eu tinha que esperar a ferramenta nos mostrar. Então, assim, em termos gerais, a nossa carteira hoje ela está muito mais voltada para a economia doméstica e principalmente para cíclicas domésticas, tá? E bancos, né? Acho que vale destaque para bancos. Bancos a gente tem no mapeamento 17%, varejo 16%, commodities 14%, o que também é uma senhora proteção, pensando aí num caráter mais defensivo. E a gente tem nos Estados Unidos 10% da alocação do portfólio. Variação geográfica também está por aqui, a diversidade geográfica. Carlos, eu abri aqui, fiz questão de abrir a carta trimestral, referente logo ao segundo trimestre de 2022, e aí você separa a sua abordagem, assim, a construção do racional, em 4 tópicos. A gente passa por desempenho dos mercados de ações, você faz um comentário geral da performance do mercado, psicologia do investidor, e é uma das partes que eu penso ser a mais saborosa até do texto. Depois o cenário atual, a forma como você enxerga o cenário atual, mentalidade e atuação, e aí como isso se desdobra na composição do portfólio. Esses são os eixos em que você assentou o texto. Eu queria que você fizesse um rápido compilado de cada um desses eixos. Desempenho dos mercados de ações foi o momento em que você olhou para o retrovisor e viu como a coisa se deu. E aí registrou que no caso dos Estados Unidos em especial, houve o pior desempenho desde 1970. Só isso, né? Só isso. Nós estamos falando aqui do S&P, certo? Isso, do S&P. Mas eu acredito que a mesma... Não seja tão diferente. A mesma racionalidade se estenda para os outros índices também, né? É que eu não sei a idade dos índices americanos, por exemplo, não sei se Nasdaq já existia em 1970, por exemplo, né? Mas, assim, falando do desempenho do mercado, então, do primeiro trecho, né? Acho que até para antes fazer uma linha mestra aqui do raciocínio, o que eu quis mostrar ali na carta é efetivamente assim, porque apesar de tudo eu tô otimista com o mercado de ações, principalmente o mercado de ações brasileiro para esse segundo semestre, né? Então eu trouxe alguns indicativos. O primeiro, falando dessa parte do desempenho de mercado, que a gente viu foi que nos últimos 6 meses, o desempenho para as bolsas globais foi muito ruim, e para os ativos de risco de uma forma geral, tá? Se você se estender isso para crédito corporativo, para os high yields, né? Ou seja, são créditos corporativos de maior risco, e diversas outras classes de ativos de risco globais, a gente viu um desempenho muito negativo de uma forma geral, ou seja, nada se salvou, com exceção de commodities, né? E aí por isso que o Ibovespa acabou tendo uma rentabilidade muito superior ao do S&P
nesse período, mas quando você olha o Small Caps, por exemplo, que é mais distribuído, a gente viu uma queda ali muito parecida com a do S&P, na casa de 20%. E aí eu quis estender também o racional do desempenho, porque quando a gente olha para a Bolsa Americana, assim, as bolsas americanas atingiram a máxima faltando, sei lá, 3 pregões para o fim de 2021, né? Então, a queda lá, porque, assim, um porém aqui, né? Assim, como que funciona a cabeça do investidor de uma forma geral, né? O que impacta negativamente? É não só a queda, ou seja, o tamanho da queda, mas o período, né, da queda. Então, quanto mais longa a queda, eu diria que isso até impacta mais o investidor do que a intensidade da queda, mais o investidor sofre. E quando a gente olha para o investidor brasileiro, o que a gente viu foi que não foram 6 meses de queda, são 12 meses de queda, né? Porque desde junho do ano passado foi quando a gente atingiu a máxima do Ibovespa e do Small Caps, e desde então o Ibovespa, que ainda mascara um pouco o desempenho da Bolsa Brasileira, caiu mais do que 20%, acho que beirando os 30%. Sim. E assim, o Small Caps, desculpa, caiu quase 50%, 44%, sei lá, por cento. Ou seja, o investidor está há 12 meses vendo seu dinheiro só cair e caindo quase, no caso de uma referência de Small Cap, 50%. Então, quer dizer, aí quando a gente olha para psicologia, quer dizer, ela é o assunto, porque no fundo a gente também está falando da capacidade que esse investidor tem de digerir o risco e essas flutuações bruscas que não estão exatamente coladas com o fundamento das empresas. Perfeito, Léo. Até assim, o porquê que eu escrevi sobre psicologia do investidor, né? Eu sempre tento trazer um tema específico para cada carta, né? Ou seja, ter um tema mestre assim, dentro de cada carta. E o que eu estava vendo ao longo do trimestre e que estava se acentuando no final do trimestre é que o nível de pessimismo das pessoas que eu conversava estava muito forte, assim. Então, eu falava com pessoas de mercado que sempre fizeram aportes mensais em ações, que pararam de fazer aportes mensais, e falam, não, vamos comprar NTNB, porque B tá pagando 6% de juro real. Eu via, assim, eu tentando marcar reuniões, por exemplo, com investidores institucionais para falar de fundos de ações, eles nem queriam me receber, só daqui a 6 meses. Ou seja, você via um nível de pessimismo tão grande, uma descrença tão grande com o mercado de ações, e lembrando que eu gosto muito e acredito muito na questão dos ciclos, eu falei, cara, eu acho que a gente está muito perto do ponto mais baixo do ciclo psicológico, pelo menos, do ponto de vista do investidor brasileiro, né? Além de, assim, sugestões de, vamos ter mais caixa num fundo de ações, coisas do gênero. Então, assim, todas as conversas que eu estava tendo quando o assunto eram ações, essas conversas estavam num tom muito pessimista. E até uma coisa que eu acho que é o Peter Lynch que brinca, que quando o gestor de ações ou o investidor em ações, ele é o ponto de atenção em qualquer evento social, todo mundo vem falar sobre isso, é porque provavelmente a gente está num ápice de bull market, e quando é o oposto, ou seja, quando ninguém mais quer falar com você de ações, é porque a gente está num bear market. Eu vi muito esse momento comigo, assim, né? Puxa, eu não conseguia sair de casa que todo mundo queria falar de ações, né? No 2021 ali, começo. Aí chega esse ano, ninguém mais fala de ações comigo. Então, assim, todos esses indícios me trouxeram esse estalo. Eu falei, cara, eu tenho que mostrar efetivamente o quanto a gente está no low do ciclo psicológico, né? E quando a gente está nesse ponto, né? E aí a gente está sempre olhando para o curto prazo. Quando a gente está nesse ponto, normalmente ninguém consegue enxergar o bom em nada. Então, assim, a notícia negativa pesa muito mais do que a notícia positiva, sempre, assim. Então, qualquer notícia negativa tá vendo, ó? Tá vendo como tá ruim? Vai piorar, Você reforça vai piorar, a tese do pessimismo. E notícia positiva tá bom, mas vai piorar também, né? Então, assim, e eu vi muito tudo isso dentro do mercado nesses últimos períodos. E aí me deu esse estalo, eu falei, bom, então deixa eu escrever sobre isso, né? E aí vale até o destaque, eu discorro um pouco sobre teoria, né? Porque na teoria moderna dos portfólios, que a gente fala que o investidor, ele é racional. A gente assume um investidor racional que toma decisões baseadas em retorno potencial e risco, né? Até daí que surge a curva de Markowitz, né? Onde, baseado no seu risco, você tem a carteira ideal. Só que a gente sabe que a cabeça do investidor não funciona assim, né? Então, e de qualquer pessoa de uma forma geral não funciona assim. A gente não é um ser racional, a gente é um ser humano que tem muitas emoções envolvidas, alguns conseguem controlar mais, outros conseguem controlar menos. E aí, baseado em tudo isso que eu analisei e que me trouxe esse insight, eu cheguei na conclusão ali, efetivamente, de que no ciclo psicológico a gente estava num ponto muito baixo, né? E aí até eu trouxe alguns dados, assim, que na minha visão refletem muito isso. Não só as quedas dos mercados em si,
e todas essas questões que eu trouxe que são mais subjetivas, mas falando de números, né, de pontos objetivos. Quando você olha a curva de juros hoje, você tá lá está precificado que a inflação pelos próximos 10 anos vai estar na casa de 7% ao ano. Então, aí eu pego o gancho, que é o parágrafo em que você diz assim: é verdade que as inflações global e local continuam pressionadas. Os Estados Unidos estão em trajetória de contração monetária. Os problemas de oferta de commodities, acentuados pelos desdobramentos da invasão russa à Ucrânia, permanecem. O Congresso brasileiro tem adotado medidas pouco responsáveis do ponto de vista fiscal e a eleição presidencial brasileira está batendo a porta. Veja o arco de riscos concretos que o Carlos pontua. Aí ele contrasta. Mas, mesmo com todos estes problemas, será que nos próximos 10 anos o Brasil vai precisar pagar juros reais acima de 6% para conseguir se financiar? E a inflação do país vai ficar consistentemente entre 6,5% e 7% nesse período? É isso que está implícito nos preços do mercado hoje. E é essa disfuncionalidade que você teria captado. Perfeito. E é até uma outra reflexão que eu trago nessa carta, né? Que eu até tento trazer mais indagações do que respostas, efetivamente. Mas é o seguinte, assim, a gente sabe que historicamente economia funciona em ciclos, né? A grande parte de todas as coisas que acontecem no mundo, elas acontecem em ciclos, e na economia, principalmente, isso fica mais claro, até porque acaba sendo mais estudado, né? E quando a gente olha essa perpetuação de cenário aí embutida na curva de juros, por exemplo, a gente está perpetuando um cenário muito ruim, e assim, partindo do pressuposto que tudo é cíclico, se a gente tivesse nesse cenário muito ruim, a gente já não deveria perpetuar ele. Mas, fora isso, quando a gente olha para a realidade da economia brasileira e não para as expectativas da economia brasileira, a gente tem um fiscal melhor do que o esperado, a gente tem um crescimento melhor do que o esperado, a gente já atingiu muito provavelmente o pico da inflação e está muito próximo do pico da Selic, ou seja, a tendência dos dois é para baixo. Então, o cenário para o Brasil atual ele é melhor do que o que está precificado lá na frente, e a gente está perpetuando lá para frente algo muito ruim. Então, será que é isso daqui para frente, né? Daqui para frente tudo vai ser ruim ad eterno, né? Na perpetuidade que a gente chama. Exatamente, esse é o ponto. E aí você finaliza a carta voltando para a composição da carteira ou para como a alocação tem que ser diante de tudo isso que você traçou. E é um pouquinho do que se atualiza aqui semana a semana, né? Traz um resumo. Perfeito, Léo. E aí acho que assim, a conclusão que eu chego, né, como investidor de ações, assim, tirando o jaleco de gestor, mas como investidor em ações de uma forma geral, é o seguinte: nesse patamar de preço atual, dado que eu tenho um horizonte de longo prazo, que eu pretendo multiplicar meu patrimônio algumas vezes ao longo do tempo, hoje eu não conseguiria dormir à noite se eu não tivesse com uma alocação na forma que eu estou alocado, no caso do fundo de ações, né, em ações, porque eu estaria deixando dinheiro na mesa e perdendo uma das maiores oportunidades que eu já vi nos últimos tempos, né? E por isso que, como eu faria isso com o meu dinheiro, né, de estar alocado, eu quero estar alocado também do ponto de vista do dinheiro das pessoas para quem eu faço a gestão dos recursos, né? Então, esse é o final do racional. E aí até explico depois da ferramenta, que eu não vou explicar aqui de novo, porque a gente já trouxe nesse episódio da ferramenta que a gente tem usado só para fazer essa parte de ajustes mais de curto prazo na posição, para não pegar a faca caindo, como eu comentei, porque senão ia parecer que eu estava falando uma coisa e fazendo outra, né? Porque eu terminei a carta falando, não, a gente está com 20% em caixa e 80% alocado em ações, mas como vocês já viram, é só a minha ferramenta mostrar que tá na hora de comprar, que eu vou sair às compras, porque realmente as coisas estão muito baratas de uma forma geral, tá? A gente não pode falar de todas as empresas, claro, mas de uma forma geral, das empresas que a gente acompanha, que a gente investe, a gente vê uma simetria muito grande e talvez uma das melhores oportunidades aí que a gente já viu na Bolsa nos últimos períodos. Carlos, são 3h51, a gente está começando a reta final desse episódio dos 10 mil deles. Eu queria falar contigo sobre dividendos. Eu estava acompanhando o glorioso Luiz Barsi, uma entrevista que ele deu recentemente ao Thiago Nigro, dentro do podcast do Thiago, que é o Primo Rico. E aí, nessa conversa, houve um momento em que perguntaram pro Luiz quanto que ele ganhava só com dividendos na carteira. Ele foi lá, encheu a boca e disse R$1 milhão por dia. E aí, a galera começou a querer entender um pouquinho mais da estratégia de dividendos. É claro, eu não vou entrar aqui no mérito do volume financeiro que possibilita R$1 milhão só em dividendos por dia. Não é esse o foco. Mas eu me refiro muito mais à estratégia de dividendos. E aí o Luiz, ele compartilha com você
a noção de que entre os grandes bancos, o Banco do Brasil é a grande assimetria, a grande oportunidade, e ele ressalta a maior vantagem do Banco do Brasil como sendo um pagamento, ou uma das maiores, como sendo um pagamento muito bom de dividendo, que o Banco do Brasil paga dividendo como poucas outras companhias, em especial entre as bancárias. Eu queria te perguntar se a gente continua com uma posição relevante em Banco do Brasil e como é que é a questão do dividendo hoje na nossa estratégia, na montagem do nosso portfólio. Bom, vou separar então em 2 pontos aqui, né? Primeiro, até isso daria uma boa discussão aí, porque o Barsi ele adora dividendos, né? Pô, ama dividendo. E o Warren Buffett detesta dividendos. Por quê? Porque se você está pagando dividendo, você está tirando dinheiro da empresa. Se a empresa entrega um retorno sobre o capital alto e ela reinveste o que serviria para dividendo, ou seja, ela reinveste todo o seu lucro, o crescimento é muito maior, então o lucro da empresa lá na frente vai ser muito maior do que se você somar o lucro da empresa que paga dividendos mais os dividendos recebidos ao longo desse tempo. Entendeu? Então o efeito exponencial do reinvestimento dos dividendos na empresa, ele é muito positivo para a composição do crescimento da empresa, que é o compounding que a gente fala, né? Então daria uma discussão muito boa aí. Falando da nossa abordagem, primeiro assim, a gente está com uma posição, Banco do Brasil hoje é a nossa segunda maior posição, né? Fica atrás de Bradesco só, mas primeiro, realmente, o Banco do Brasil hoje ele paga muito dividendo, porque, assim, para pensar, o que é o dividendo? É uma parcela do lucro, concorda? Isso, que vai para a mão do acionista. O Banco do Brasil ele paga 40% do lucro em dividendos, tá? O Banco do Brasil hoje está negociando a 4 vezes lucro. Se ele está negociando a 4 vezes lucro, ele tem um earnings yield, que a gente chama, se você inverter, então 4 vezes lucro, o earnings yield é 1 dividido por 4. Então, ele tem um earnings yield de 20%. Se ele paga 40%... 20 ou 25%? 25%. Se ele paga 40% de 25% aí, ele está pagando mais de 10% de dividendo ao ano nesse patamar de preço, sem considerar o crescimento de lucro. Então... É forte, né? Porra. Mais forte do que isso é difícil. Realmente, o que mostra que é uma ação campeã pensando no dividendo. Claro que tem um risco político, né? Toda a questão assim. O Banco do Brasil hoje, ele tá muito barato. Inclusive, eu até atualizei recentemente o meu modelinho lá de Banco do Brasil. E assim, tem que dar muita coisa errada para o Banco do Brasil dar errado. Porque se você pegar o TIR de Banco do Brasil, o carrego de Banco do Brasil hoje, sem considerar o quanto ele tá mal precificado, tá na casa de mais de 30% ao ano, assim, é muita coisa, sabe? Quando você considera o earnings yield mais o crescimento que o Banco do Brasil tem potencial de entregar. Só que aí vem um Lula e fala que, se ele assumir o governo, aí o Banco do Brasil vai voltar a financiar empresas. Você já sabe o que é o financiar empresas, né? Financiar aquelas empresas, o Banco do Brasil e o BNDES, que ele falou, né? Então você tem esse risco embutido no Banco do Brasil. E amarra o valor, né? E amarra o valor, amarra o preço, né? O valor ainda tá lá, mas amarra o preço, e se efetivamente isso acontecer, o que acontece? São retornos sobre o capital cada vez menores para o Banco do Brasil, então o lucro vai ficando cada vez... O earnings yield da companhia vai ficando cada vez menor. Então esse é o risco de Banco do Brasil, mas o Banco do Brasil já sobreviveu há mais de 200 anos, né? Você já estava fazendo pesquisa de 1808, eu acho. Veio com o Dom João VI. Então, assim... Viu com o Dom João! Eu acho que sobreviveu a alguns governos aí, já dá pra ver que é uma empresa, de certa forma, resiliente, dá pra gente assumir que é uma empresa resiliente. É um bom ponto. Bom, então você falou que ia separar o racional em 2 pontos. Isso. O primeiro é dos dividendos. Então, assim, realmente o Banco do Brasil paga bastante dividendo e a gente tem uma posição relevante em Banco do Brasil. Quando a gente fala da nossa estratégia, de uma forma geral, dentro do fundo, é claro que o dividendo ele é uma sinalização positiva do ponto de vista de estabilidade dos resultados das companhias. Só que o que a gente olha é o retorno composto da empresa. Então, eu vou mais para a linha do Warren Buffett, onde eu prefiro uma empresa que tem capacidade de reinvestir esses dividendos e reinveste esses dividendos no seu negócio a uma taxa de retorno alta, porque isso vai gerar um retorno composto maior a longo prazo, do que preferir hoje em dia receber dividendos na mão e a empresa acabar crescendo menos, entendeu? Então, hoje em dia eu sigo mais na linha do Warren Buffett, mas eu acho que o mais importante é você ter uma estratégia equilibrada, até porque uma empresa que paga dividendos e uma empresa que cresce, elas têm características de negócio diferentes. Então, você ter um equilíbrio desse dentro da carteira é fundamental. Agora, sim, quando você fala de uma pessoa física que já está ali na última fase da vida, na fase de aproveitar o seu patrimônio, e você investe em ações há muito tempo, aí sim faz sentido você ter uma estratégia de dividendos até para ter essa liquidez, né, nos dividendos que ainda são isentos de imposto de renda, então ajuda muito.
Mandar um abraço pro Marcelão Paes, sempre parceiro, tá por aqui, falando até de Barão de Mauá em relação ao Banco do Brasil. O Adilson Machado também tá na área. O Ike Grafista, que não dá a bola fora, diz que a Nasdaq foi fundada em 1971. Nós chamamos o VAR aqui, e é isso mesmo, 1971. Tamo junto, Ike, um abraço. Nicolas Trader tá na área. Tinha gente falando de BBAS3, a gente comentou. Quero mandar um abraço aqui pro nosso Nelson Andrigi, que fala que bateram na Vale. Vale está em R$ 67,83. De fato, já subiu mais. Avança agora 0,68%. Teve idas e vindas hoje, Vale. E eu não queria deixar de contemplar a pergunta do Henrique Campos. Ele está por aqui e questiona o seguinte. Carlos, você falou que estão com Banco do Brasil e com Bradesco. Não é muita concentração no setor financeiro tradicional? Assim, se você parar para pensar... Eu queria ter próximo de 20% em bancos, tá, hoje em dia, ainda mais nesse patamar de preço atual e com o cenário atual, ou seja, são empresas que estão baratas, na minha visão, sim, e são empresas que são resilientes, então você une o útil ao agradável, tá barato e é resiliente, então é uma boa proteção para a carteira, ainda mais em um cenário de juros altos. Aí a única questão é que eu quis dividir em dois bancos, então na verdade eu tentei desconcentrar um pouco, assumir um pouco mais de risco em Banco do Brasil, que está muito... mais barato, descontado, né? Muito mais descontado, e uma parte em Bradesco que tem mais resiliência e entrega retornos potenciais. Só que se você olhar para pensar na composição do Ibovespa em si, o próprio Ibovespa tem mais banco do que eu tenho na carteira, né? São 20 e poucos % em banco. Então, assim, apesar de ser uma concentração, de quase 1/5 da carteira em bancos, não é uma concentração tão acentuada assim, pelo menos na minha visão. E para mim é estratégica hoje em dia. Às 3h58, reta final nos nossos 10 mil deles. Com isso, então, Carlos, já te passo para os finalmente, o seu destaque final, orientando o olhar do investidor para encarar mais uma semana. Bolsa barata, você fala de um fim de ciclo, ou pelo menos próximo a isso. Acho que a grande pergunta que vale, sem exagero, alguns bilhões de reais, é o quanto que a gente vai lateralizar esse ciclo até invertê-lo, porque de fato no fundo a gente parece estar ou cada vez mais próximo do fundo. A questão é que ele pode ficar de lado um bom tempo até a virada, e aí o timing é importante. Só que não estar posicionado é correr o risco de não surfar essa virada, né? Léo, eu acho que, assim, vou tentar resumir uma mensagem aqui em uma frase, né? Quando as coisas aparentarem estarem melhores, o bonde já passou. Entendeu? Então, assim, não tenta acertar quando vai melhorar, ainda mais baseado em notícias, porque o mercado antecipa. Então, estar posicionado sempre é muito importante, porque acertar o market timing é bem complexo. Valeu, Carlão. Um abraço. Até a próxima. Valeu, Léo. Até a próxima, que só vale o destaque não é semana que vem, que eu estou saindo de férias. Olha só! É folga pra mim aqui à tarde, na quinta-feira? Folga pra você. Na outra semana estaremos de volta. Espero com uma alta acumulada aí grande. Normalmente quando sai de férias, acontece. É um bom indicador de compra pra bolsa. Muito bom. Então anota aí, compra, por que comprou? Porque tava, não, o Castrucci vai sair de férias. Tá bom, Castrucci. Então depois você conta aí, pra onde você vai? Dubai, Nova York? Que você é um rapaz muito chique. Dessa vez eu vou pra Bahia. Fazer ali Trancoso, Porto Seguro, dar uma boa descansada, reduzir o ritmo, né? Entendi. Vou chegar aqui calminho na outra quinta-feira. Calminho, sei bem, tá bom. Depois eu fico ouvindo as histórias, as histórias da Bahia. Bahia não será a mesma. Tchau, pessoal, muito obrigado, Carlão. Boas férias pra você. A gente volta então a se falar aqui ao vivo, né? Não na quinta, mas na próxima semana. Isso, perfeito. Então, daqui a 2 semanas estaremos de volta. Espero que com boas notícias. Um abraço e até a próxima. Valeu, galera. Obrigado pelo prestígio aqui ao nosso programa. É só continuar, só ficar ligado, porque já tem o Expresso da Tarde. Sérgio Sanita, uma das atrações, repercutindo os principais papéis e as negociações de hoje, assim como as suas perguntas para os vários contribuidores que hão de passar pelos nossos microfones. Obrigado a todos. Até mais. Tchau. Termina aqui mais um episódio de Os 10 Mil Deles, o reality cast que faz o seu tempo render. Disclaimer. As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento.
Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos R$10 mil iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Roa. O projeto Os 10 Mil deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.